Fala galera, tudo bem? De volta às gravações. Peguei umas semaninhas aí, 2 semanas de férias, mas de qualquer forma a gente está muito dentro do cronograma, porque a ideia é gravar 10 aulas pré-editais, 10 horas ou 10 aulas pré-edital, e depois disso a gente vai parar um tempo e esperar a publicação dos membros da banca para a gente estudar as posições e vir com tudo resumido para vocês, que é o foco principal desse curso, né? A gente já falou algumas vezes isso. O foco principal é trazer o que tem de mais específico no Rio de Janeiro. De qualquer forma, eu vou gravar essas 10 aulas de uma abordando os principais assuntos e de uma forma genérica, e depois a gente vai seguir para o posicionamento específico quando a banca for definida. Gente, aproveitando essa semana aqui, por acaso eu estou gravando essa aula, por acaso não, um pouco de caso pensado, eu estou gravando essa aula na semana da prova da Polícia Federal. Não é o foco do curso, né? O curso é para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente pode sim tentar ajudar quando possível, encaixar quando possível para um outro foco, sem atrapalhar o objetivo principal. Essa semana, domingo, vai ter prova da Polícia Federal. E aí, eu vou tratar aqui de competência da Justiça Estadual em comparação à federal, né? Eu vou falar muito da competência da Justiça Federal e a atribuição da Polícia Federal, que é um tema muito quente para essa prova. Eu já falei numa primeira aula de competência, na aula 6 foi competência, e nessa aqui eu vou seguir sobre o assunto competência, e aí eu vou tratar especificamente da competência da Justiça Federal. Nesse caso, galera, para quem também pode pensar, pô, mas meu foco não é a Polícia Federal, isso aqui não me interessa. Lembrando que na prova passada, na última prova para delegado do Rio de Janeiro, uma das 4 questões discursivas tratava exatamente sobre o tema, falava de atribuição da competência da Justiça Estadual, a atribuição do delegado de polícia, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em comparação, não, em contraponto à competência da Justiça Federal, a atribuição do delegado de polícia da Polícia Federal. Então, era assim, você tinha que saber esse tema para acertar metade de uma das 4 questões. Então, é um tema muito importante para você também, tá? Então, vamos lá, galera. Seguindo aqui, aula 7, competência 2. Eu vou tratar da competência da Justiça Federal, do IDC, né, Incidente de Deslocamento de Competência, da competência da Justiça Militar, dos crimes falimentares, competência da Justiça Eleitoral e execução de sentença penal estrangeira. Vamos lá. Primeira coisa, competência da Justiça Federal. A gente tem que começar o estudo de competência da Justiça Federal pelo artigo 109. Não tem como a gente começar sem dar pelo menos uma passada aqui no artigo 109. Eu separei os incisos dele que são mais importantes para a questão processual penal, não processual civil. Então, por isso que está aqui, ó, só o 4, 5, 5A, o 6. E aí eu vou comentar com vocês o que tem de mais importante e depois vou bater em casos específicos. Aqui é de forma abstrata, na Constituição Federal, e depois a gente vai para casos mais específicos da competência da Justiça Federal. Vamos lá, galera. Artigo 109, inciso 4. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos, isso está em voga, né? Isso está muito no debate atual do Brasil, crimes políticos sendo praticados ou sendo investigados. Então, assim, é um tema quente, a gente tem que pensar nisso também. E as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. Bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então vamos lá.
esse inciso aqui, a gente tem várias coisas importantes. Já falei de crimes políticos, ok? Crime político, né? Crime que tem a intenção de modificar a ordem política, um golpe de Estado, por exemplo. Então, aqueles que estão na parte final do Código Penal, isso são crimes políticos, tem essa motivação política por trás. Infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Gente, essa questão aqui pode gerar uma dúvida prática, assim, será que afetou o interesse da União? Será que afetou um serviço da União? Então você tem que pensar quem está trabalhando, quem está protegendo aquela questão naquele caso concreto, e a gente vai ver vários exemplos da jurisprudência, que a partir daí eu acho que fica mais claro para vocês, a partir dessas interpretações do STJ e do STF, vai ficar mais claro para vocês, para entender o que é bem, serviço, interesse da União, ou de suas entidades autárquicas, ou de suas empresas públicas. Lembrando que a gente não pode falar de sociedade de economia mista, que foi isso que caiu na última prova. Era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Não me recordo outra aqui de cabeça, uma sociedade de economia mista, mas a Caixa Econômica já é uma empresa pública, já está inclusa nesse inciso. Que mais? Os Correios, empresas públicas. A gente vai ver que as franquias de Correios, de unidades franqueadas dos Correios, não é empresa pública, mas os Correios sim. Então, é importante também, além de saber o inciso em si, saber o que está escrito aqui, você saber quais são as empresas públicas mais importantes, a sociedade de economia mista mais importante, porque pode cair na sua prova, né? Não é para ficar decorando toda a lista, tudo que tem de empresa pública, tudo que tem de sociedade de economia mista, mas as mais importantes é interessante você saber sim. Aí, seguindo, excluídas as contravenções. As contravenções não são julgadas pela Justiça Federal, gente. Nenhuma contravenção vai ser julgada pela Justiça Federal. E ressalvada a competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Aí são justiças especializadas. São justiças especializadas, elas têm uma competência constitucional prevista e aí não vão entrar não vai ser competência da Justiça Federal. Beleza. Inciso 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então aqui a gente tem uma aplicação prática muito importante. Tá? Esse inciso a gente vai ver em julgados que tem uma aplicação prática muito importante. Não vou falar agora para ficar mais didático, mas leiam aqui, já saibam, já lembrem-se desse inciso aqui quando vocês forem interpretar daqui a pouco umas decisões judiciais. Vamos lá. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Vou tratar do IDC também, tá? O parágrafo 5º fala do IDC, do Índice de Deslocamento de Competência, a gente vai falar daqui a pouco, então não vou falar aqui agora. Os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. O que é importante saber desse inciso 6 aqui? Quando fala organização do trabalho, sistema financeiro, ordem econômica, ele fala de uma coletividade, de um interesse geral. Não é um ponto. Não é um crime que afeta uma pessoa. Não é um golpe que afeta uma pessoa. Não é um golpe que afeta uma questão financeira de determinado sujeito. Ele engloba um todo, uma coletividade. Não necessariamente o todo, né? Mas uma coletividade pelo menos. E aí, só vai ser da Justiça Federal quando tiver o interesse de uma coletividade afetada. Se for um caso muito específico que tenha um sujeito passivo, que tenha uma vítima, não necessariamente vai ser, por mais que as elementares se amoldem a um crime contra a organização do trabalho, a um crime contra o sistema financeiro e contra a ordem econômica financeira. E aí vocês podem ver em exercícios, podem ver em casos assim, por exemplo, é muito fácil num caso de fraude econômica, no caso de um golpe, se não afetou uma coletividade, a ordem econômica não tem o potencial de afetar uma coletividade, não vai ser da Justiça Federal, tá? Vai ser da Justiça Estadual a competência.
Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência, ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Vamos falar de navio e aeronave daqui a pouco também. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Tá, ok. Esse aqui é muito claro, não tem muito o que falar. E o parágrafo 5º que eu selecionei, a gente vai falar daqui a pouco, quando eu tratar de DC. Fizemos uma primeira leitura aqui de lei seca, sem muitos comentários, e agora a gente vai aprofundar cada um deles a partir de julgados, a partir de questões mais pontuais trazidas pela jurisprudência. Vamos lá. Primeiro, consulado estrangeiro. Poderia ser algo... É uma excelente questão de prova isso aqui, né? Na verdade. Ela pode te trazer pode ser uma pegadinha de prova. O consulado estrangeiro tem a ver com relações internacionais. Então, se um crime for contra esse consulado, na sua cabeça, poderia ser da Justiça Federal. Mas lembre-se que, em regra, é da Justiça Estadual quando for um crime contra consulado estrangeiro. Tranquilo? Seguindo. Essas súmulas 208 e 209 aqui, eu vejo cair em prova, não são tão novas, mas eu vi cair em prova muito recente. Então prestem atenção, essa questão, eu não sei por que o examinador gosta tanto dela, já vi em várias provas. Olha só, compete à Justiça Federal, súmula 208, processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. Então, se ele tem que prestar contas dessa verba que está sob sua administração, mas ele ainda tem que prestar contas em relação para um órgão federal sobre essas verbas, aí vai ser competência da Justiça Federal. Já se for uma verba definitivamente incorporada ao patrimônio municipal e que não há essa necessidade de prestação de contas perante o órgão federal, mesmo que tenha sido transferida pela União, vamos lá, olha só, a União foi lá e transferiu uma verba para o município. Aí o prefeito ele não tem mais obrigação de prestar contas perante o órgão federal. Já foi definitivamente incorporado ao patrimônio municipal. Nesse caso, a competência é da Justiça Estadual, não é da Federal. Então não confundam essas duas súmulas, prestem bastante atenção porque cai muito em prova. Súmula 104 da STJ, outro tema. Compete à Justiça Estadual o processo de julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Olha só, o MEC, ele regula as questões do ensino no Brasil. Mas se for uma falsificação de um documento de um estabelecimento particular de ensino, vai ser da competência da Justiça Estadual. Só que, se for um documento autenticado pelo MEC, aí sim a competência vai ser da Justiça Federal. Tá legal? Peguem essa diferença. Contravenção. Sempre Justiça Estadual. Já falei lá porque o próprio inciso 4, artigo 109, inciso 4, ele excepciona, ele fala que não cabe à Justiça Federal julgar contravenções penais. Só que eu boto aqui, atenção somente por foro por prerrogativa de função. Dependendo da pessoa, do cargo que ela exerce, vai haver foro por prerrogativa de função. Aí sim, um tribunal pode julgar uma contravenção, mas se for uma competência por foro por prerrogativa de função, não por causa da contravenção, tá? Desclassificação de tráfico internacional para estadual. Cuidado, gente, olha só, tem essa decisão do STJ, se um tráfico internacional for desclassificado para estadual, ele fala que a competência é absoluta, em razão da matéria, então vai passar, né, não vai haver perpetuação da competência, vai ser transferido, vai ser deslocado para competência, vai ser deslocado não, né, porque não é um deslocamento de competência, ele vai ser remetido para a Justiça Estadual. Só que não confunda esse caso com aquele artigo 81 que a gente deu na aula passada, que é o caso de
de um crime ser considerado prescrito ou haver absolvição de um crime e o juiz ele se mantém competente para julgar os demais que foram para ele por conexão ou continência, tá? Foram para ele por uma conexão. Vamos supor que você tem um crime da competência da Justiça Federal conexo a outros da competência da Justiça Estadual. A gente sabe que a competência vai ser da Justiça Federal, né? Vai ser a Justiça Federal vai atrair competência se houver crime conexo entre crimes da Justiça Federal e Estadual. E nesse caso, mesmo que ele absolva por esse crime de competência dele, mesmo de competência do juiz federal, mesmo que ele considere que um crime está prescrito, vai haver perpetuação da competência, ele vai se manter competente para os demais conexos, tá? Não confunda essas duas situações. Um ponto aqui muito importante que já envolve o inciso 5º que eu havia falado para vocês. Olha, esse inciso é importante, lembre-se dele. Pedofilia online. Vai ser sempre na Justiça Federal? Se for uma pedofilia online, se for um crime do 241, do ECA, 241A, 241B, vai ser sempre da Justiça Federal? Não, galera. Olha só. Eu cometi um crime pelo computador. Eu passei de uma pessoa para outra dentro do território nacional. Vai ser da competência da Justiça Estadual. Eu disponibilizei na internet, num site, numa rede social que tem capacidade de atingir o mundo inteiro, né? Uma rede social você publica no Instagram, você publica no Telegram, no Facebook, ali vai ter possibilidade de haver resultado fora do país. Não que tenha que haver necessariamente, mas assim, eu disponibilizei num site, eu disponibilizei numa rede social, no Facebook, no Instagram, ali já vai ser competência da Justiça Federal, porque de acordo com o inciso 5, se o resultado tenha ou dever ocorrido, ou dever ser ocorrido no estrangeiro, aí a competência é da Justiça Federal, tá legal? Agora, por exemplo, teve um caso aqui da Decave, que um cara, ele mantinha no drive dele, do Google, ele mantinha milhares de fotos de criança e adolescente, né? De arquivo de criança e adolescente. Nesse caso, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual, porque ele não disponibilizou na internet. Estava online, estava na sua nuvem, mas não houve disponibilização. Então, assim, se ele não disponibilizou, disponibilidade, né? Eu falei disponibilização, não. Disponibilidade para fora do país. Então, se ele não tornou aquilo disponível na internet, estava na nuvem dele, a competência se manteve na Justiça Estadual, tá? Lembre-se desse exemplo para diferenciar. Justiça Federal, Justiça Estadual, súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78.2 do Código de Processo Penal. O que essa súmula está falando, gente? A gente sabe que se tiver conexão entre crimes, entre juízes de mesma hierarquia, de mesma juízes da Justiça Estadual, não existe hierarquia entre juiz federal e juiz estadual, né? São competências distintas, são entes distintos, não existe uma hierarquia aí. Só que, olha só, vamos lá. Se você tem crimes conexos, por exemplo, roubo e receptação, que são conexos por algum motivo, a gente sabe que como é que a gente vai definir qual é o juiz com competência? Se há conexão, mas um é originalmente competente para uma coisa e o outro é originalmente competente para outra. A gente sabe que uma das formas de definir, previsto no artigo 78.2a, é o juiz do crime competente para a pena mais grave. Beleza. É o crime competente, é o juiz competente para a pena mais grave. Agora, se for juiz federal versus juiz estadual, mesmo que o juiz federal
tenha competência originária para um crime menos grave que o da Justiça Estadual, vai haver reunião na Justiça Federal, tá? A reunião entre crimes conexos vai ser sempre na Justiça Federal, se for Justiça Federal versus Justiça Estadual, beleza? Então não se aplica o 78(2)A do CPP. Outra questão que essa aqui eu gosto muito por causa de um raciocínio, assim, você vai fazendo raciocínio sobre o mesmo fato. Genocídio contra índios. Olha só, o crime de genocídio contra índio atinge a coletividade dos índios. Isso atrai a competência, interesse da União proteger, né, proteger a coletividade dos índios, né, a coletividade indígena. Então, a partir daí, essa competência não é da Justiça Estadual, passa a ser da Justiça Federal. Agora, se for um genocídio e não um homicídio, a gente vai ter que entender que é um crime contra essa coletividade, contra uma etnia, contra um grupo étnico. Então não é do júri da Justiça Federal, é da Justiça Federal, é do juiz singular, por exemplo, da Justiça Federal, tá? Então olha só como pode ser uma pegadinha de prova. Foi um genocídio contra índio, então é o júri da Justiça Federal. Não, é o juiz singular da Justiça Federal, porque não é um crime doloso contra a vida, é um crime doloso contra um grupo étnico, contra toda uma etnia, se for genocídio. Tá legal? E agora, se for contra um índio só, um homicídio contra um índio, brigaram num bar e mataram um índio, óbvio que vai ser do júri da Justiça Estadual, não do júri da Justiça Federal, tá? Próximo item. Compete à Justiça Federal julgar crime contra a vida em desfavor de policiais militares, consumado ou tentado, praticado no contexto de crime de roubo armado contra órgãos, autarquias, essa é a parte mais importante, né? Contra órgãos, autarquias ou empresas públicas da União. Está havendo um crime, um roubo dentro da Caixa Econômica Federal. Um PM vai intervir e acaba sendo assassinado, ocorre um latrocínio ali. Ele morre nesse contexto, tentando proteger, tentando evitar um roubo contra a Caixa Econômica Federal. Nesse caso, vai ser competência da Justiça Federal. Por quê? Aí vai ser o júri da Justiça Federal. Por quê? Perdão, galera. Vai ser o júri tô com meu celular aqui. Vai ser o júri da Justiça Federal, porque é um crime contra uma empresa pública da União. Uma empresa pública federal. Aqui nesse próximo slide, pessoal, eu separei uma pegadinha de prova. Quando for um crime contra os Correios, já falei isso, né, mais pro início do vídeo. Quando for um crime contra os Correios, a gente tem a competência da Justiça Federal. Agora, se for uma agência franqueada dos Correios, aí é a competência da Justiça Estadual, tá? A gente sabe que tem várias agências franqueadas que prestam serviços em nome dos Correios, mas ela pertence a uma pessoa jurídica, a uma pessoa física, a um particular, não à União. Nesse caso, não é uma empresa, não tem maioria do capital da União, não tem o capital não é da União, é de uma pessoa jurídica, ou de um particular, é de uma pessoa física, então nesse caso vai ser competência da Justiça Estadual, tá? Não confundam isso. Ouvi Correios, vai ser Justiça Federal. Peraí, vamos separar as situações. É a agência franqueada ou é realmente contra os Correios, contra essa empresa pública federal, tá? Compete Justiça Estadual julgar crime cometido a bordo de balão. Galera, recentemente, não tem nem um mês, houve algumas reportagens, né, no Fantástico, passou em vários, ficou bem, teve bastante repercussão, a queda de um balão lá no sul, se não me engano, Santa Catarina, se não me engano, ou Rio Grande do Sul, não lembro, mas na região sul.
E aí, essa questão pode acender um alerta na cabeça de um examinador, né? Ele pode lembrar disso na hora que ele for montar a questão. Então, para você que vai fazer a prova da Polícia Federal domingo, ou até depois uma prova da Polícia Civil, né? Você tem que se ligar, você tem que prestar atenção nessa questão aqui. Crime cometido a bordo de balão é da Justiça Estadual, tá? O balão não é considerado aeronave. Você vai parar o vídeo agora, você pode ler lá o artigo 106 da Lei 7565, que fala que... Ele não é muito claro não, tá? Já te adianto. Você vai ler lá que o que é a definição de aeronave é que pode fazer manobra, que transporta coisas e pessoas. Cara, assim, lendo só o artigo, você não consegue entender que balão não é uma aeronave. Porque existe um mínimo de manobra no balão, né? Existe um transporte de pessoas num balão. Então, por esse artigo, você não saberia, você não conseguiria deduzir. Mas o STJ entende que balão não é aeronave para fins de competência da Justiça Federal, tá? Compete à Justiça Estadual. Então, você ouviu balão, crime a bordo de balão, Justiça Estadual. Aí eu aproveitei para trazer aqui também a questão do navio. Olha, realizando-se uma interpretação teleológica da locução, tem-se que a norma visa abranger as hipóteses que tripulantes e passageiros, pelo potencial marítimo do navio, possam ser deslocados para águas territoriais internacionais. Então, para o STJ, a definição de navio é essa embarcação que tenha potencial para transportar para águas internacionais. Então, tem que ter esse potencial, senão não é navio para fins de competência da Justiça Federal. Tá? Vai ser Justiça Estadual se for uma embarcação que não tem esse potencial. Tranquilo, gente? Então lembre-se dessas questões de aeronave e navio são de competência, se for um crime cometido a bordo de uma aeronave ou um navio, são de competência da Justiça Federal. Só que se for dependendo da embarcação, dependendo daquela aeronave, né, daquele instrumento, daquele objeto, ele não vai ser considerado aeronave ou não vai ser considerado navio para esse fim de competência. Tranquilo? Competência da Justiça Federal no crime de racismo em redes sociais depende da comprovação de que a postagem foi feita em perfil aberto. Olha só, mais uma vez aquele raciocínio aqui, que eu acabei de falar. A pessoa publicou no perfil aberto, expôs em uma rede social aberta, expôs em uma rede social que pessoas de fora do Brasil podem acessar, pode ter uma repercussão internacional, aí você vai passar a competência para a Justiça Federal. Caso contrário, se não for disponibilizado se não for disponibilizado nas redes sociais, não estiver disponível para alguém acessar de fora do Brasil, o crime não puder repercutir fora do Brasil, é da competência da Justiça Estadual, tá? Compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes sem conexão probatória com os que estão em curso na Justiça Federal, mesmo que os delitos tenham sido descobertos dentro do mesmo contexto fático. Aqui é um ponto conceitual muito interessante, gente. Olha só. Eu estou investigando um crime. Vou fazer uma busca e apreensão. Aí esse crime é estadual, vamos botar assim. E aí eu descubro que um crime federal nessa situação. Ou o contrário, estou investigando um crime federal e descubro um estadual. Nesse caso, não há falar em conexão probatória, gente. O fato de ter descoberto aleatoriamente, no mesmo contexto investigatório, apesar de ser no mesmo contexto investigatório, não quer dizer que há conexão probatória entre esses crimes, mesmo que seja numa mesma diligência. É isso que você tem que diferenciar. O que é conexão probatória? Quando existe a conexão probatória? A conexão probatória ela vai existir, galera, quando a prova de um crime influenciar na prova de outro. Exemplo, receptação e furto, receptação e roubo.
Lavagem e tráfico. Caramba, para eu entender que um crime para eu entender que houve lavagem, é óbvio que existe, vai haver conexão probatória com aquele tráfico. Aí existe conexão. Porém, se foi somente uma descoberta numa mesma investigação, não há conexão necessária, tá? E aí, você vai deslocar deslocar não, perdão, estou usando deslocar devidamente. O juiz vai remeter, por exemplo, o juiz federal está apreciando um crime que foi descoberto numa investigação da Polícia Federal e descobre um crime que foi descoberto aleatoriamente, ali por acaso, né? Um encontro fortuito, por exemplo. E aí ele descobre que é um crime, ele começa a apreciar um crime de competência da Justiça Estadual. Então ele remete para a Justiça Estadual por não haver conexão. Agora, se a prova daquele crime estadual influenciar na prova do crime federal, por exemplo, para entender um crime foi cometido, ou ele tem uma conexão teleológica, ou um crime foi praticado para acobertar outro, se houver uma relação de dependência entre esses dois crimes, aí vai haver conexão. E onde vai haver conexão? Na Justiça Federal. Né? A gente já viu que a Justiça Federal atrai se houver conexão entre Justiça Federal e Justiça Estadual. Mais um julgado aqui. Compete ao Tribunal do Júri Federal julgar a causa na qual há demonstração de interesse federal específico em relação ao crime doloso contra a vida, ou quando há conexão deste com o crime federal. Então, havendo conexão, né, de um crime federal com o estadual, vai ser competência do júri da Justiça Federal. Tá tranquilo? Julgado de 2023, recente. Agora a gente vai tratar do IDC. Aí eu vou deixar para o próximo bloco o Índice de Deslocamento de Competência.